Olá, igreja, paz do Senhor, bem-vindo a mais uma aula do livro do Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 20 e vamos dar continuidade a esse capítulo 20. Só para refrescar um pouco o que nós já vimos na aula passada, nós aprendemos um pouco sobre o milênio e o juízo final. Esse é o tema do capítulo 20. Falamos sobre o milênio e o juízo final. Nós demos uma olhada e nos atentamos bastante para a simbologia do milênio, para a simbologia da primeira ressurreição, sobre como que a ressurreição nos fala sobre uma ressurreição espiritual. Nós vimos que através de Jesus na cruz, o nosso espírito recebe nova vida e somos novamente revividos para ter uma nova comunhão e agora então ter um contato real e verdadeiro com Deus. A primeira ressurreição nos fala sobre a ressurreição espiritual. Paulo usa a expressão o novo homem. Esse novo homem que nasce de novo, esse novo homem é o que então foi ressuscitado, e o velho homem, que é o homem morto para Deus, foi deixado para trás. Jesus usa o termo nascer de novo. Jesus fala que necessário é nascer de novo. E só é necessário, nós só vamos nascer de novo se nós já nascemos uma vez ou se nós estamos em morte. E então nós passamos até agora nova vida. Então nós nascemos de novo, é agora da água e do Espírito. Ok? Então nós vamos dar continuidade e vamos falar um pouquinho sobre essa batalha final, o final do milênio, antes de nós entrarmos então no juízo final. Ok? Eu te convido a ler comigo aí Apocalipse 20, do versículo 7 até o versículo 10. Apocalipse 20, do 7 até o 10 está escrito assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e seduzirá então as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Eles serão ali então atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos começar esse vídeo então falando sobre a derrota final de Satanás. Vamos falar sobre a derrota final de Satanás. Nós percebemos aqui que é novamente falado sobre uma batalha. Quando nós vimos Apocalipse 19, nós já falamos sobre o Armagedon. A batalha final é a mesma batalha descrita aqui no capítulo 20. Quando fala de Gog e Magog, está se referindo ao Armagedon. É a mesma batalha. Nós já vimos essa batalha no Apocalipse 16. Nós já vimos essa batalha no Apocalipse 19. E agora nós estamos vendo de novo no Apocalipse 20. É a mesma batalha, é a mesma derrota que Satanás está sofrendo. Aqui, porém, nos fala de uma numerosa multidão. Fala sobre um numeroso exército inimigo. Aqui nos é falado sobre um numeroso exército inimigo. Os diabos, Satanás, ele vai ter uma multidão de pessoas que o seguem. Multidão de pessoas que estarão seguindo a sua vontade, seguindo a sua palavra. Esses são aqueles que se levantam contra Deus e não aceitam a palavra de Deus, não aceitam a revelação de Deus, não aceitam a cruz de Cristo. Esses fazem parte do exército de Satanás e esses perseguem já há muito tempo e continuam perseguindo e continuarão perseguindo a humanidade, continuará perseguindo os filhos de Deus. Esse exército está constantemente
lutando, está constantemente batalhando, guerreando contra os santos. E isso vai se intensificar no final dos tempos. Isso vai se intensificar antes do juízo final. Se nós entendemos isso, então nós podemos entender então duas coisas: que não há um otimismo irreal de que o mundo no fim vai estar tudo bem. O mundo no fim, todo mundo já vai estar salvo e vai estar tudo tranquilo e não vai ter mais perseguição. Não, esse otimismo irreal não acontecerá. O mundo estará sim perseguindo os santos continuarão firmes em Cristo e continuarão então vencendo em Cristo, esperando essa vitória que vem através da cruz. E também nós não podemos ter um pessimismo doentio, pensando que não importa e no final de tudo, essa força numérica, essa opressão, essa batalha que o diabo tem feito contra os santos, isso vai acabar então dizimando os santos. Também não será assim. O que nós vemos hoje, às vezes nos espanta, é a quantidade de pessoas que se dizem cristãs, mas não seguem a Deus. Quantidade de pessoas que têm autoridade religiosa em alguma denominação que mais servem ao inimigo do que servem a Deus. E nós então olhamos e falamos, a igreja está indo de mal a pior. Não está indo de mal a pior de jeito nenhum. Pensar assim é um pessimismo doentio. A igreja de Cristo está bem, forte, bonita, saudável, limpa, guardada, santa. A igreja de Cristo está intocada, está imaculada. A igreja de Cristo continua fiel ao Cordeiro. E no final é essa igreja que vai sair vitoriosa. Aqueles que não fazem parte dessa igreja vitoriosa de Cristo fazem parte do exército inimigo, que é numeroso e é realmente muito numeroso, como nos fala aqui no versículo 8. Fala que esse número ele é muito grande. Aqui no versículo 8 fala que o diabo ele vai seduzir as nações. E o número dessas pessoas que fazem parte do seu exército é como a areia do mar. É muita gente que vai escolher não abraçar a cruz. Mas também haverá muita gente que vai abraçar a cruz. Também haverá muita gente que fazem parte da igreja viva de Cristo. Não há no mundo ninguém que esteja sozinho servindo a Deus. Elias se sentiu assim. Quando ele desceu do Monte Carmelo, quando ele foi afrontado por Jezabel, e quando ele fugiu e foi se encontrar com Deus no deserto, ele se sentia sozinho, a última bolacha do pacote, e não havia mais ninguém que servisse a Deus. E quando ele se encontrou com Deus, Deus falou: negativo, Elias, você não é o único, a minha igreja continua muito bem. A minha igreja continua santa, minha igreja continua saudável. Apesar de ser muitos inimigos que se levantam contra vocês, contra mim, ainda há uma numerosa multidão de pessoas fiéis que não se dobraram a Baal. E continua assim até hoje e será assim até o fim. Então nós não podemos nem ter um otimismo demais, achando que no final tudo vai acabar bem e não haverá pessoas que vão negar a cruz, mas também nós não podemos também ter um pensamento pessimista, achando que no final o mal vence. Não, Jesus continua no controle, Deus continua no controle e tudo acabará do jeito como deve ser terminado. Porque no final a derrota é de apenas uma pessoa, a derrota é de Satanás. Então vamos falar sobre a derrota completa de Satanás. Aqui no versículo 10 nos fala sobre isso, fala que o diabo
Aí ele foi então lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde então já se encontra a besta, também o falso profeta, e serão ali então atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Satanás será jogado no lago de fogo e enxofre. E nem ali, nem lá, ele vai ser rei. Nem ali ele vai comandar nada. Ele será lançado como qualquer um ali. Essa ideia de que no final, então, haverá um inferno, lago de fogo e enxofre, onde o diabo reina e ele vai então infligir tormentos sobre todos, é um pensamento errado. O diabo vai estar igualzinho a todos aqueles que negaram a cruz. Ele estará ali em tormento junto. Não será um paraíso para o diabo. Não vai ser assim, aqui que eu estou bem e eu gosto daqui. Ele também estará em tormento junto com o falso profeta, junto com a besta, junto com esse exército que negaram a cruz. Estarão no lago de fogo e enxofre em tormento. Esse tormento será afligido porque Deus não estará ali. Deus não estará com eles. Deus não fará parte daquele lugar. Ali é a segunda e definitiva morte. A vida longe de Cristo eternamente. E o diabo estará ali. E essa será a derrota final dele. E vamos entrar agora então no juízo final. Vamos falar um pouquinho sobre o juízo final. Vamos ler versículo 11 até o 15. Que é o final, o restante do capítulo 20, do 11 até o 15. Fala assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, o grande e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram então julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu um mar os seus mortos, e o que estavam neles. A morte e o além entregaram os mortos para que neles haviam, e foram então julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Okay? Aqui no versículo 11 nos fala sobre um trono. Nesse trono está Cristo assentado, é um trono branco. E essa brancura desse local onde Jesus está nos fala sobre santidade, nos fala sobre justiça, juízo, julgamento puro, um julgamento real, um julgamento que não há como discordar, um julgamento pleno. Esse trono branco, ele nos demonstra um julgamento pleno vindo da parte de Jesus. Então Cristo no trono, ele está como juiz, julgando todo mundo, julgando todas as nações. E no versículo 12 até o 14 nós vemos que os mortos eles vão ressuscitar para o julgamento. Os mortos eles serão ressuscitados. Não será apenas um morto, não será apenas meia dúzia de mortos, não será apenas os mortos que morreram longe de Deus, nem os mortos que acabaram morrendo em Cristo. Todos os mortos eles serão ressuscitados, eles serão levantados, eles serão novamente colocados perante Deus para um julgamento. Como nós lemos aqui, um por um. No versículo 13 ele fala que um por um será julgado segundo as suas obras. Será um por um. É um julgamento universal, sim, mas é um julgamento individual. Um por um será colocado perante Deus e será julgado segundo as suas obras. Ninguém escapará a esse julgamento. Ninguém escapará ao julgamento do grande trono branco.
um por um passará perante Cristo. Jesus não vai julgar de bando, por denominação. Quem é de denominação X, vem aqui. Vocês são salvos, podem vir para cá. Quem é da denominação A, vem para cá. Vocês não, vocês vão lá pro inferno. Não haverá isso, não haverá um julgamento de nação. Quem é da nação B, quem é da nação C. E não, será um julgamento individual, pessoa por pessoa. Não será por família, não será por casal, não será por pai e filho. Individual. Você será individualmente colocado perante Deus e livros serão abertos. E nesses livros estarão escritos as obras que você fez. Através dessas obras, então, será feito então, o julgamento. E será um julgamento 100% puro, 100% fiel, porque é quem está assentado no grande trono branco. Esse é que vai então realizar o julgamento para o mundo. Aqui ainda no versículo 12, nos fala sobre os mortos sendo julgados. E esse é o último ponto que nós vamos ver no capítulo 20. Serão o quê? Os mortos sendo julgados. Os mortos serão julgados, serão colocados diante do grande trono branco. Serão julgados segundo as suas obras. Mas a salvação não é por obras, mas sim graça. A salvação, ele é vindo pela graça. Mas o julgamento é pelas obras. Como assim o julgamento será feito pelas obras? Lá em Mateus 25 do 29 em diante até o 46, Jesus ele nos fala um pouco sobre esse dia, o dia do julgamento. E ele fala que serão reunidos todos perante o trono de Deus, o grande trono branco. E ali fala assim que Jesus falando, os bodes vão para um lado, as ovelhas vão para o outro lado. Para as ovelhas, Jesus irá falar, eu estive nu e vocês me vestiram. Tive fome, vocês me deram comida. Estava com sede, vocês me deram água. Estava doente, vocês me visitaram. Estava preso, vocês foram lá me ver. E então Jesus fala, venham e entrem para o gozo do seu Senhor. Venham benditos de meu Pai. Então eles vão falar assim, mas nós não te vimos com fome, sede, nu, doente, enfermo. Então Jesus vai falar assim, quando vocês fizeram isso para um dos pequeninos, para qualquer pessoa, se você amou o próximo, você me amou, porque você cumpriu a minha palavra, porque as suas obras demonstraram que você cumpriu a minha palavra. Enquanto para os bodes, os que estão do outro lado, ele vai falar, eu estava com fome, vocês não me deram de comer. Estava com sede, vocês não me deram água. Estava nu, vocês não me vestiram. Estava preso, vocês não foram me visitar. Estava doente, vocês não foram me ver. Vocês não fizeram nada. Afaste de mim, porque vocês então serão julgados por essas obras que vocês não fizeram. Vocês deixaram de fazer essas obras. Então, o que será colocado em pauta, o que está escrito nos livros, são as nossas ações. E as nossas ações demonstram em quem nós cremos. Demonstra a quem nós servimos. Se nós servimos a Deus, se nós aceitamos a cruz, se nós somos igreja viva de Cristo, as nossas obras condiz com isso. Se eu sou igreja viva de Cristo, eu vejo alguém no meio do caminho necessitado, eu vou estender a minha mão. Se eu não sou igreja viva de Cristo, eu vejo alguém necessitado, eu passo do outro lado para fingir que eu não vi que ele estava ali. As minhas obras eles condizem com quem eu sirvo. E se eu sirvo a Cristo, se eu já fui salvo por Cristo, as minhas obras vão demonstrar isso. Tiago ele enxuga isso e deixa tudo mais claro
quando ele fala que fé sem obras é morta. Tiago ele deixa isso tudo muito mais claro quando fala que fé sem obras é morta. Então nós não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos por amar a Cristo, somos salvos por deixar que a cruz de Cristo faça parte da nossa vida. Nós recebemos a primeira ressurreição de graça, sem fazer nada. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço na cruz por nós. Então nós vamos segui-lo, vamos servi-lo. E quando nós o servimos, então nós demonstramos que nós somos dele. Então as nossas obras demonstram que nós somos dele. Então nossas obras demonstram que nós pertencemos a Deus. Em contrapartida, se eu não aceito a cruz de Cristo, as minhas obras vão demonstrar isso. Por isso que eu serei então julgado pelas minhas obras, mas serei salvo pela graça. O mundo será julgado pelas suas obras, mas será salvo pela graça. Percebe que então o julgamento para os salvos, ele só vai contar a partir de quando você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. A partir daí, então, as suas obras contam. Da cruz para trás, será apagado pelo sangue do Cordeiro. Da cruz para trás, as suas obras serão apagadas. A Bíblia fala que da cruz para trás é lançado no mar de esquecimento. O que vai contar no livro da vida, que vai contar nos escritos, são nossas obras da cruz para frente. E da cruz para frente, as nossas obras são irrepreensíveis, porque as nossas obras condizem com o nosso Senhor. Enquanto que aqueles que não tiveram encontro com a cruz, eles continuam com as obras desde quando eles nasceram até a sua morte. E vão ter que apresentar isso perante Deus. E uma vez, ouvindo uma mensagem, um pastor falou assim, imagine se hoje nós pegarmos 100 pessoas, colocarmos numa sala e pegar uma câmera e se desse para ligar na tua mente, então passar num telão aquilo que você pensou durante a semana toda, passar num telão para que essas 100 pessoas vejam. O que seria passado nessa tela? O que passasse ali, iria te envergonhar? Você teria vergonha de mostrar o que passou pela tua mente? O que você viu, o que você passou durante uma semana inteira? Quando ninguém estava vendo, quando você estava sozinho ali, está sendo mostrado agora para 100 pessoas. Como você reagiria a isso? Isso nos faz pensar que tudo que nós passamos, quer estejam vendo ou não, tem um Deus que vê e está anotando para que no dia do julgamento final isso seja então usado para que haja então o julgamento. Se estamos em Cristo, estamos tranquilos que as nossas obras condiz com o nosso Senhor. Estamos sem Cristo, então seremos julgados a partir daquilo que nós somos, daquilo da nossa essência, da nossa natureza, e a natureza humana normalmente vai nos levar à morte. Ok? Próximo ponto aqui nos fala sobre um tormento eterno que será então feito no final de tudo. No final de tudo, nos fala que aqui no versículo 14, fala que então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então, se alguém não foi achado, não foi inscrito no livro da vida, esse então foi lançado para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno. Ou seja, o lago de fogo, a segunda morte é pior do que o inferno, porque o inferno foi lançado lá. Esse lago é pior do que a morte, porque a morte foi lançada lá.
Aquilo que mais apavora a humanidade hoje é a morte. Aquilo que mais causa medo no mundo hoje é a morte. E essa morte que amedronta tanta gente, ela será lançada num lago de fogo que é pior do que a morte. E junto com o inferno, junto com a morte, serão aqueles que não estão escritos no livro da vida. E o que é necessário para que o nosso nome seja escrito no livro da vida? É necessário que nós aceitemos o sacrifício de Jesus na cruz, aceitemos a cruz de Cristo em nós. Todos nós já nascemos predestinados a morar com Cristo no céu. Todos nós já nascemos predestinados a ter uma vida eterna com Deus. A questão é que nós, à medida que nós caminhamos nessa terra, nós escolhemos o pecado, nós escolhemos a vida longe de Cristo, nós escolhemos viver sem Cristo. E no final de tudo, nós então vamos para onde as nossas escolhas nos levam. E as escolhas de uma vida sem Cristo nos levam para longe de Cristo. E longe de Cristo é o lago de fogo, é o lago de enxofre, é o lago onde o inferno foi lançado. Então é tempo, ainda tem tempo. Vamos escolher a cruz, vamos viver para a cruz, vamos andar com a cruz e vamos caminhar. Jesus falou assim, nós encerramos com esse versículo. Jesus falou assim: aquele que quer vir comigo, aquele que quer andar comigo, aquele que quer caminhar as minhas pisadas, pegue então a sua cruz e me siga. Me siga nessa caminhada. Caminhada de renúncia, renunciando o pecado. Essa caminhada de renúncia, renunciando aquilo que nos afasta de Deus. Uma caminhada de morte, mas morte para o velho eu. A morte para o velho homem. A morte para essa vida longe de Deus. E através da cruz, caminhando para a vida eterna, a vida junto com Cristo. Então a caminhada com Ele então é difícil? De modo algum, porque no final ele fala que aquele que está cansado, então me dá aqui o seu fardo, eu levo. E toma aqui o meu fardo, que é leve. E nós não podemos caminhar livremente, levemente, levando a nossa cruz com Cristo, caminhando para a vida eterna. E nós vamos ver no capítulo 20 e 21 para onde nós estamos caminhando. Estamos caminhando para novos céus, para nova terra. Estamos caminhando para ter uma vida eterna com Deus, onde não há mais choro, não há mais ranger de dente, não há mais dor, onde há apenas paz, onde há apenas uma vida abundante em Cristo. Então eu te espero no capítulo 21, te espero no próximo vídeo, eu te espero aqui para que nós possamos juntos aprender sobre os novos céus e nova terra, e juntos nós possamos escolher ter essa vida, a vida daqueles que estão caminhando para essa terra, para esse céu, caminhando para o nosso lar, caminhando para estar junto com Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa caminhar sempre com Ele, levando a sua cruz.